Existe um grito que ecoa desde o início da humanidade. Você consegue ouvi-lo? Não é um grito de guerra nem de vitória. É algo mais primitivo. É o grito de justiça. Quando abrimos o jornal e vemos um crime terrível, quando vemos um inocente ter sua vida roubada e o culpado continuar respirando, algo dentro de nós se quebra. Nós não queremos apenas explicações lógicas. Nós não queremos sociologia. O que a nossa alma pede lá no fundo é equilíbrio. Nós olhamos para o céu e perguntamos, por que ele ainda vive? Nós queremos a balança igualada, olho por olho, vida por vida, sangue por sangue. A primeira vez que esse sentimento explodiu na face da terra não foi em um tribunal moderno. Foi em um campo aberto, logo após o portão do Éden. Um irmão morto no chão, um assassino de pé limpando as mãos, e um Deus que, para o espanto de todos os anjos e de toda a história, decidiu não executar a sentença de morte. Mas, e se ele tivesse executado? E se no momento exato em que a primeira gota de sangue tocou a poeira, Deus tivesse descido com a espada da justiça final e matado Caim ali mesmo? Hoje, vamos fazer mais do que contar uma história bíblica. Vamos entrar na mente de Deus para responder à pergunta mais difícil da vida. O que vale mais? A justiça que pune ou a misericórdia que transforma? Vamos viajar para Gênesis 4. O mundo era jovem. O orvalho ainda cobria a terra virgem. Mas no coração do homem, a escuridão já era velha. Caim e Abel, o lavrador e o pastor. Muitos acham que o crime aconteceu de repente, mas o primeiro assassinato não foi um acidente, foi uma construção. Imagine a mente de Caim. Dias, semanas, talvez meses, alimentando uma voz venenosa. Deus prefere ele. Os pais preferem ele. O mundo sorri para Abel, mas para mim, só resta o suor e a terra dura. O ciúme não é uma emoção, é um câncer. E naquele dia, a fumaça subiu. A oferta de Abel foi aceita, a de Caim, rejeitada. O rosto de Caim caiu. Deus, em sua misericórdia, ainda avisou. Caim, o pecado jaz à porta. O desejo dele é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus deu a chance, mas Caim não queria dominar o pecado. Ele queria eliminar a concorrência. Ele convida o irmão para o campo. Vamos dar uma volta. O silêncio da natureza testemunha a traição. Longe dos olhos de Adão, longe dos olhos de Eva, a pedra sobe, a pedra desce, o baque surdo, a respiração de Abel cessa. Deus confronta Caim. Onde está o teu irmão? E Caim, com a arrogância fria de um sociopata, responde, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Na Bíblia real, Deus bane Caim, mas coloca uma marca nele para impedir que qualquer um o mate. É um ato de graça que nos confunde. Mas e se Deus tivesse agido como um juiz terreno? E se a paciência divina tivesse acabado ali? Imagine a cena. Caim termina sua frase insolente. O céu escurece instantaneamente. O vento para. Os pássaros se calam. A voz de Deus não vem como um sussurro, mas como um trovão que faz os ossos de Caim tremerem. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Tu tiraste o que não podes devolver. Tu quebraste a imagem de Deus. Portanto, Caim, hoje a tua vida será requerida. Sem marca de proteção, sem exílio, apenas a sentença. Talvez a terra se abrisse, como faria séculos depois com Corá. Talvez um raio. Talvez o próprio coração de Caim simplesmente parasse, esmagado pelo peso da justiça pura. Caim cai morto ao lado do corpo de Abel. 2 filhos, 2 cadáveres. Justiça feita, imediata, brutal, perfeita. Se Deus tivesse matado Caim, a mensagem para a humanidade seria cristalina e aterrorizante. O erro é fatal. Adão e Eva teriam perdido ambos os filhos no mesmo dia. O luto seria duplo. A lição seria que Deus é um Deus de ordem, mas não de segunda chance. Mas as consequências vão muito além. A Bíblia nos conta que, apesar de ser um assassino, a linhagem de Caim construiu a civilização Enoque, a primeira cidade. Jubal, o pai da música e das artes. Tubal-Caim, o pai da metalurgia e da tecnologia.
Se Deus mata Caim naquele campo, ele estaria abortando a criatividade humana. Ele estaria dizendo que nada de bom pode vir de alguém que errou. Toda essa linhagem de invenção, cultura e progresso seria apagada da história antes mesmo de nascer. Deus, ao poupar Caim, estava fazendo uma aposta arriscada, a de que a humanidade, mesmo quebrada, mesmo assassina, ainda poderia produzir beleza. Ele permitiu que o trigo crescesse no meio do joio. Se ele tivesse escolhido a justiça pura, teríamos um mundo mais limpo, sim. Mas teríamos um mundo estéril, um mundo governado pelo medo paralisante de que, ao primeiro erro, o raio cairia. E é aqui que a teologia antiga colide violentamente com a nossa realidade. Porque sejamos honestos, quando a vítima é um desconhecido, nós aplaudimos a misericórdia de Deus. Mas e quando a vítima é o nosso Abel? Quando o sangue que clama da terra é o do nosso filho, do nosso pai, do nosso amor? Nós não queremos a cidade de Caim. Nós não queremos a música de Jubal. Nós queremos o funeral de Caim. E essa é a escolha impossível que um pai teve que enfrentar na vida real. Uma escolha que vai fazer você questionar o limite da sua própria bondade. Para entendermos o peso esmagador dessa escolha, precisamos entrar na casa de Roberto. Ele não era um santo, nem um profeta. Ele era um homem comum, um professor de história aposentado, viúvo, que tinha uma única razão para levantar da cama todos os dias: seu filho Pedro. Pedro tinha 19 anos. Ele era tudo o que Roberto tinha: o projeto de uma vida inteira. Estudante de engenharia, o tipo de garoto que consertava o telhado da vizinha, que tinha um riso que preenchia a casa silenciosa de Roberto. Toda sexta-feira eles jantavam juntos. Era a tradição sagrada deles. Numa sexta-feira à noite, a mesa estava posta. O jantar esfriava. O relógio batia 20 horas, 21 horas, 22 horas. Pedro nunca atrasava. Às 22h15, o telefone tocou. Não era a voz de Pedro. Era a voz metálica e fria de um oficial de polícia. Do outro lado da cidade, em um universo paralelo de dor e abandono, vivia Lucas. Lucas também tinha 19 anos, a mesma idade de Pedro. Mas enquanto Pedro cresceu com amor, Lucas cresceu com sobrevivência. Lares adotivos, violência doméstica, ruas. Lucas aprendeu cedo que o mundo era um lugar onde ou você bate ou você apanha. Naquela noite, Lucas estava desesperado por dinheiro. Ele e um amigo tentaram roubar um carro no sinal vermelho. O carro era de Pedro. Houve uma discussão rápida. O medo se misturou com a adrenalina. Lucas, num acesso de fúria cega, a mesma fúria antiga que possuiu Caim no campo, apertou o gatilho. Um único tiro. Pedro morreu na hora, preso ao cinto de segurança. Lucas fugiu, mas foi preso 2 quadras depois, com a arma ainda quente na mão. O ano seguinte foi um borrão cinza para Roberto. Ele não vivia. Ele existia. Ele ia ao cemitério todos os dias. E a dor, lentamente, foi se transformando em algo mais duro, mais frio. Ódio. Um ódio puro, destilado. Ele queria que Lucas morresse. Ele fantasiava com a morte de Lucas. Ele orava por justiça, e a justiça dele tinha o formato de uma sentença perpétua de sofrimento. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava cheio. Roberto sentou na primeira fila. Ele queria que Lucas visse o rosto do pai que ele destruiu. O promotor foi implacável, descrevendo o crime com detalhes brutais. Ele pediu a pena máxima. Ele chamou Lucas de monstro irrecuperável. Ele exigiu que a sociedade fosse limpa daquela presença. Era o grito de justiça para Abel. Chegou a hora do depoimento da vítima. Roberto se levantou. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Todos esperavam gritos. Todos esperavam a fúria de um pai destroçado exigindo vingança. Era o direito dele. Era o que a lógica humana exigia. Roberto subiu ao estande. Ele olhou para Lucas. O garoto estava algemado, de cabeça baixa, tremendo. Ele não parecia um monstro. Ele parecia um menino aterrorizado, esmagado pela realidade do que tinha feito. Roberto respirou fundo, segurou o microfone com as mãos trêmulas e disse: "Eu acordei todos os dias, nos últimos 365 dias, desejando que você estivesse morto.
Eu queria que você sofresse cada segundo do que eu estou sofrendo. Eu queria que Deus esmagasse você como um inseto. Eu queria justiça. O advogado de defesa de Lucas fechou os olhos. Parecia o fim, mas então algo mudou no rosto de Roberto. Uma lágrima desceu e a voz dele quebrou. Mas ontem à noite, eu entrei no quarto do meu filho. Estava tudo igual. E eu percebi uma coisa terrível. Matar você não vai trazer o Pedro de volta para jantar comigo. Trancar você numa jaula escura e jogar a chave fora vai matar 2 jovens, não um. O Pedro já se foi. Se eu permitir que o sistema destrua você, o ódio venceu 2 vezes. E eu não vou deixar o ódio levar mais nada de mim. O juiz, que já tinha visto de tudo, tirou os óculos. O tribunal parecia ter parado no tempo. Roberto continuou, olhando fixamente nos olhos de Lucas, que agora levantava a cabeça, chorando. Lucas, eu não quero que você morra na prisão. Eu quero que você viva. Eu não sei se consigo perdoar você hoje, mas eu quero tentar. Eu peço ao tribunal uma sentença justa, mas que permita a reabilitação. E, quando você for para lá, eu quero permissão para te visitar. Aquele tribunal viu algo mais raro que um milagre físico. Viu a quebra do ciclo de Caim. Lucas foi condenado, sim, mas a intervenção de Roberto mudou o tom da sentença, e Roberto cumpriu a promessa. Nos anos seguintes, aquele pai visitava o assassino do seu filho. No começo, eles ficavam em silêncio. Depois, começaram a falar sobre livros, depois sobre a vida. Roberto tornou-se a figura paterna que Lucas nunca teve. Ele ensinou valores, ensinou história, ensinou dignidade. 10 anos depois, Lucas saiu em liberdade condicional. A primeira pessoa no portão com o carro ligado era Roberto. Hoje, Lucas não é mais um número no sistema prisional. Ele lidera uma organização que trabalha com jovens infratores, impedindo que eles puxem o gatilho. Ele conta a sua história. Ele salvou dezenas de Pedros e impediu que dezenas de outros Lucas destruíssem suas vidas. Se Deus tivesse matado Caim, a justiça teria sido feita, mas a história da humanidade teria sido cortada pela raiz. Se Roberto tivesse destruído Lucas, a vingança estaria completa, mas ele teria terminado a vida como um velho amargo e sozinho. A história de Caim e a história de Roberto nos ensinam a lição mais difícil, mais pesada e mais bonita do universo. A justiça tem o poder de eliminar o mal, mas somente a misericórdia tem o poder de transformar o mal em bem. Deus colocou uma marca em Caim, não porque Caim merecia viver. Caim merecia morrer. Deus colocou a marca porque ele se recusa a desistir da possibilidade de redenção, mesmo no pior de nós. A marca não era um prêmio, era uma responsabilidade. A responsabilidade de fazer com que a vida poupada valesse a pena. E agora, eu falo com você. Existe alguém na sua vida que matou os seus sonhos? Alguém que te traiu, que te feriu de uma forma que parece imperdoável? A vontade humana é pedir a pena de morte emocional para essa pessoa. É querer que ela sofra. Mas hoje, eu te convido a olhar para essa situação com os olhos de Roberto, com os olhos do Criador. O mundo está cheio de juízes prontos para executar a sentença. O que nós precisamos desesperadamente é de mais paz. Se essa mensagem tocou o lugar mais profundo do seu coração, se você acredita que a segunda chance pode mudar o mundo, faça parte dessa nossa comunidade. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e, se tiver coragem, escreva nos comentários a palavra que muda tudo: misericórdia. Vamos espalhar a cura e não a doença. Até a próxima história.